Hey folks! Samurai aqui, segunda-feira, e vamos falar de princípios. E continuando a nossa série do espectro funcional, como que a gente classifica as variáveis de um movimento dentro do espectro funcional. Hoje nós vamos falar das articulações. Então, no espectro funcional, a gente sempre tem dois campos, ou seja, o movimento mais funcional do menos funcional possível, ou seja, cada forma de classificação, cada utilização que a gente faz do ponto de vista da avaliação ou do ponto de vista do treinamento, ele pode ser mais funcional ou menos funcional. Então vamos lá, hoje vamos falar de articulação. Se eu avaliar ou treinar a minha articulação de uma forma isolada, eu estou no menos funcional possível. Quanto mais integrado tiver a minha articulação for treinada ou avaliada, mais funcional possível ela está. Por quê? Porque o que classifica algo em ser funcional ou não ser funcional é o fato dele se manifestar na atividade esportiva, ou no dia a dia, ou nos movimentos naturais, movimentos do dia a dia, os movimentos fundamentais. A maneira como ele se manifesta, como ele trabalha, como ele atua, é o mais funcional possível. Por exemplo, quando eu vou chutar uma bola, se eu pensar na rotação interna do meu quadril. Então, se eu vou chutar uma bola, meu quadril entra em rotação interna, mas ele entra em rotação interna junto com um monte de coisa que acontece no meu corpo. Então, ele tem rotação interna, ele tem um movimento de swing da perna contrária, podemos colocar que ele tem um pouco de adução, de movimento de translação de um lado para o outro. Posso colocar até que ele tem a extensão. Podemos pensar que meu joelho tem uma situação, que o meu tornozelo faz, por exemplo, adução. Você tem muita coisa que a gente pode pensar. O meu tronco tem rotação para a esquerda, pode ter uma inclinação para a esquerda. Você tem um monte de coisa que integra esse movimento. Então, quando ele precisa realizar essa rotação interna para dar um chute, essa rotação interna no movimento de chute, ela é feita de uma forma extremamente integrada com o corpo inteiro. Agora vamos imaginar então, já que eu sei que o meu quadril esquerdo entra em rotação interna quando eu chuto, vamos ver a capacidade que ele tem de fazer rotação interna? Aí imagina que o meu movimento aqui é ficar rodando o meu pé para dentro e voltar para medir o quanto de rotação interna ele tem. Tá. Isso aqui seria muito mais isolado no quadril do que um movimento totalmente complexo de um chute. E isso não tem muita transferência para o movimento completo. Por quê? Pode até acontecer de nesse movimento aqui, eu dar um resultado ruim e na hora que eu faço o chute eu tenho um resultado muito bom. Por quê? Porque com outra cadeia de reação, com outros movimentos integrados, pode haver até uma facilitação mecânica que ajuda o meu quadril a entrar em rotação. Uma delas, por exemplo, é a própria inércia. A inércia do corpo de quem está chutando uma bola é muito maior do que a inércia que eu consigo gerar nesse movimento. E na hora na hora do chute, propriamente dito, essa inércia existe. Então, se eu quero entender, quero classificar, quero treinar o meu quadril em rotação interna para poder efetuar um chute melhor, eu tenho que avaliá-lo de uma forma integrada e eu tenho que treiná-lo de uma forma integrada, porque assim eu serei o mais funcional possível. E qualquer coisa que eu fizer é o oposto disso, quanto mais isolado eu levar isso daqui, menos funcional serei. Então, classificação dentro do espectro funcional em relação a articulações, quanto mais integrado, mais funcional, quanto menos integrado, quanto mais isolado, menos funcional.